Você tá vendo aquela pele radiante, aquele cabelo sedoso, aquele corpo escultural, aquelas mansões incríveis, aqueles carros de luxo, aquelas viagens internacionais estrondosas? Tudo isso pode ser seu, desde que você faça tudo que eu te disser para fazer, inclusive me dando todo o seu dinheiro. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre como evangélicos estão usando as redes sociais para espalharem a sua palavra, o seu estilo de vida e assim angariarem mais ovelhas, mais jovens, tirando assim os jovens da teta da rebeldia e colocando eles na teta do conservadorismo. Bom, o conservadorismo bastante machista, bastante LGBTfóbico e que rende muito dinheiro. Para os líderes religiosos, no caso. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, chegou aquele momento de quê? De mendicância, porque eu não sou uma pastora que tá ganhando rios de dinheiro em cima de jovens desesperados. Eu sou apenas uma travesti que fez a cirurgia de redesignação sexual, se endividou horrores, nunca conseguiu se recuperar financeiramente e que tá precisando trocar o computador para conseguir continuar sua produção de conteúdo na internet. Por isso eu abri uma vaquinha online cujo link está aqui embaixo e também está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, aonde eu estou pedindo um dinheirinho ali, uma contribuição do valor que você puder doar para que eu possa trocar o meu computador. Meu notebook tá dando pau, tá dando problema, tá difícil de editar e renderizar os vídeos nele, e bom, é o notebook, eu não consigo trocar a placa de vídeo dele, o processador, que é o que tá mais me dando problema, então eu preciso muito mesmo de um computador novo. Por isso eu abri essa vaquinha, e se você me ajudar vai ser muito bom. Seja como uma dessas pessoas incríveis que tem me ajudado. Então, caso você ache que o meu conteúdo é importante, que o meu conteúdo é legal, que o meu conteúdo precisa continuar acontecendo aqui na internet, e você possa me ajudar financeiramente, ajuda na vaquinha, porque é uma forma de da gente conseguir fazer a transmissão continuar existindo. Eu sou muito insistente com esse canal, eu vou continuar sendo bastante insistente com ele, mas está cada vez mais difícil manter isso daqui funcionando. Então, enfim, se você puder ajudar, me ajude. Agora que eu já terminei de mendigar para vocês, vamos para o conteúdo em questão, que é o que lhes interessa. Talvez, se você vaga muito pelas redes sociais, além do YouTube, você já deve ter visto, principalmente no TikTok, muitas trends um pouco estranhas, assim, né? Às vezes trends que não são necessariamente evangélicas de cara, mas que são bastante esquisitas. Como, por exemplo, a trend das trade wives, né? Aquelas esposas do lar, vamos assim dizer, né? Acho que seria uma tradução que faria um sentido. A trend das trade wives consiste em mulheres que são donas de casa gravarem o seu dia a dia e postarem nas redes sociais. Bom, mas falando assim, parece que é um conteúdo super tranquilo, um conteúdo normal, um conteúdo, sei lá, qualquer, banal. Mas não é. Porque geralmente essas trade wives, principalmente aquelas que fazem mais sucesso, aquelas que começaram com esse movimento, são mulheres que têm um padrão de vida bastante elevado, com casas muito luxuosas, com casas bastante chiques, que vão ali mostrando o seu dia a dia para as pessoas, o seu dia a dia de esposa do lar, daquela mulher que trabalha em casa, cuidando das crianças, cuidando da comida, cuidando da limpeza da casa, de tudo isso, enquanto o marido está trabalhando fora, né? É uma coisa que por si só não teria nenhum problema, mas como eu disse, são pessoas que moram em locais de bastante luxo, até porque nos dias de hoje é bastante difícil que uma família consiga se sustentar bem tendo só uma das pessoas trabalhando, né? Com, enfim, todos os problemas do capitalismo que a gente tem vivido atualmente. Então, elas vendem um estilo de vida que é um estilo de vida bastante difícil para a maioria das pessoas. E aqui entra no que eu estou dizendo, elas vendem um estilo de vida. Porque elas não apenas trabalham dentro de casa ali como a gente vê. Quer dizer, elas trabalham dentro de casa, mas elas vendem isso para a internet. Porque a partir do momento em que elas postam isso em alguma rede social que traz para elas um retorno financeiro, seja um retorno pelo próprio AdSense, né, da plataforma, ou seja, um retorno de fechamento de publicidades, ela está, sim, fazendo um trabalho
que não é só o trabalho doméstico ali do lar. Ela está fazendo todo um trabalho de marketing, ela está fazendo todo um trabalho de venda para os seus seguidores, para os seus inscritos, para, enfim, seja lá qual for o nome que a plataforma usa para quem consome aquele conteúdo. Então ela está vendendo algo, ela está trabalhando para além do trabalho doméstico. E eu tenho aqui que dizer que muitas vezes até esse trabalho doméstico delas é bastante fakeado, né? Porque muitas delas têm bastante dinheiro e têm ali empregadas domésticas para poder fazerem muitas das coisas que elas dizem que elas que fazem. Internet, né? Internet nem sempre é uma verdade. Internet quase sempre é uma mentira. Mas enfim, elas vendem esse estilo de vida, que é um estilo de vida que às vezes elas podem até não falar de Deus no conteúdo delas, mas é um estilo de vida que é bastante pregado em igrejas, bastante pregado por pastores e tudo mais. Então é um estilo de vida cristão velado. Tem também das esposas troféu, né, que aí é bastante parecido com o estilo de vida das trade wives, mas as esposas troféu, né, elas muitas vezes mostram bastante o corpo delas, né, porque elas precisam ser gostosonas ali para os maridos delas poderem exibi-las. É uma coisa também que tem crescido bastante no TikTok e, enfim, consequentemente também no Instagram, né. É bastante problemático, mas vamos focar aqui naquilo que é de conteúdo evangélico e problemático. Vamos lá. Talvez você já tenha visto um tipo de conteúdo que é o de machismos que eu concordo, que também é trend no TikTok, né? Onde mulheres vão dizendo ali coisas que são machistas, mas que elas gostam, que elas concordam, que elas querem que continue sendo perpetuado. E é interessante que em alguns dos casos, essas mulheres gravam junto com seus namorados. E elas vão falando coisas ali que são mais simples, tipo, ela concorda que o homem pague a conta no primeiro encontro. Ela concorda que o homem abra a porta do carro para ela poder entrar. Ela concorda que o homem dê flores para elas. Umas coisas assim que não necessariamente são problemáticas, né? Apesar de que o homem ter que pagar no primeiro encontro, eu acho meio problemático, sim, né? Ou o homem sempre ter que pagar a conta, né? Não só no primeiro encontro. Enfim, isso daí é meio problemático, sim. Não vou entrar nessa problemática agora, não. Mas parte dessas coisas que são mais simples para depois elas estarem falando coisas como elas concordarem que o homem tem a palavra final na relação, concordarem que o homem decida as coisas por elas, que os homens decidam o que elas vão comer, que os homens digam que elas podem ou não vestir, que os homens controlem as finanças delas, às vezes com o dinheiro que elas ganham do trabalho delas, mas que o homem controle as finanças do lar, incluído, né, não só o dinheiro que ele ganha, mas também o dinheiro que elas ganham. Vai indo para todas essas coisas de controle do homem sobre a mulher, que é sim uma coisa que religiões mais fundamentalistas pregam constantemente. Porque é a coisa que está na Bíblia, é coisa, né, que vai ali vendendo um estilo de vida onde a mulher precisa ser subserviente. Então, é um tipo de conteúdo evangélico que ele não é necessariamente de cara tido como um conteúdo evangélico. Nem sempre essas mulheres dizem nesse conteúdo específico que elas são tementes a Deus. Mas se você for ver os outros conteúdos delas, sempre vai ter alguma coisa ali delas falando alguma coisa relacionada à fé delas em Deus. E aqui entra em um outro tipo de coisa, a venda de estilo de vida. A gente trabalhando com a internet, muitas vezes, a gente acaba mostrando muito a nossa vida para as pessoas que nos acompanham. Só que você mostrar a sua vida é uma coisa, você vender o seu estilo de vida é outra coisa. Existem muitos influencers que mostram o seu estilo de vida ali de uma forma muito explícita, como a Virgínia, por exemplo, né? Ela tá o tempo inteiro ali mostrando como é a vida dela no Instagram. A Virgínia, ela obviamente não entra naquilo, né, de trade wife. Eu tô aqui falando sobre vários nichos diferentes, tá, gente? Porque a Virgínia, ela trabalha fora de casa e tudo mais. Ela não entra nesse arquétipo de trade wife. Só que a forma como as religiões evangélicas elas estão abertas hoje em dia, né? E religiões católicas que são mais fundamentalistas também, elas não ficam presas apenas em um arquétipo da mulher ter que ser do lar. Elas se vendem para vários arquétipos. E a Virginia, ela compartilha o tempo inteiro o estilo de vida luxuoso dela, o estilo de vida de uma menina bastante milionária, né? E o tempo inteiro que ela está vendendo esse estilo de vida dela, e sim, eu digo vendendo esse estilo de vida dela, porque é a partir disso em que ela
faz várias publicidades atreladas ao estilo de vida dela. Então é uma venda. Ela não está simplesmente mostrando como é o estilo de vida dela. Ela está vendendo para os seus seguidores o estilo de vida dela. E, ao mesmo tempo que ela está fazendo essa venda, muitas vezes ela está falando de Deus. Constantemente tem algum story ou outro ali, no meio de todas essas coisas absurdas de uma vida luxuosa, alguma coisa ali falando de Deus, sobre como que Deus é bom, Deus provém, umas coisas assim. Isso não é uma coisa exclusiva da Virgínia. A gente tem, por exemplo, Deolane Bezerra também, que atualmente foi presa e depois foi solta, né, por estar envolvida com essas bets, por estar envolvida com toda essa coisa que está sendo investigada ali como uma possível lavagem de dinheiro. A Deolane Bezerra, que ela já entra em um outro arquétipo disso, porque ela, né, muitas vezes mostra o corpo dela ali e tudo, né? A Virgínia também faz isso, né? Então já não entra naquele tipo de estilo de vida tão conservador, mas ela continua vendendo um estilo de vida bastante caro. E ela vai fazendo publicidade de coisas que fazem as pessoas perderem dinheiro, né, que são essas casas de aposta. E ao mesmo tempo que ela tá fazendo esse tipo de coisa, ela tá falando de Deus. Porque constantemente a Deolane Bezerra, ela fala sobre como Deus é bom o tempo todo. Ela vive falando isso. Ela fala sobre como Deus provém as coisas. Inclusive, no momento em que ela estava ali, né, enfrentando, que ainda está enfrentando todos esses problemas judiciais, ela fica dizendo que Deus vai mostrar, que Deus vai ser bom com ela, né, que Deus proverá para ela, dando a entender que ela vai se livrar disso judicialmente, provavelmente vai mesmo, né, mas não por causa de Deus, mas sim por causa do seu dinheiro, mas ela vai colocando na cabeça dos seus seguidores que é Deus quem provém as coisas para ela. Tudo de bom que acontece com ela é Deus quem provém. A casa de luxo dela é Deus quem provém. Os carros de luxo é Deus quem provém. Todas aquelas roupas super caras é Deus quem provém. Inclusive, ser livrada da cadeia, foi Deus quem proveio. Não foi nada atrelado ao dinheiro que ela fez, tirando, né, dos seus seguidores, porque quando ela divulga uma casa de aposta, ela tá tirando dinheiro, sim, dos seus seguidores. Não foi nada disso que fez ela ficar rica, e nem outras coisas que estão sendo investigadas agora. Não, foi Deus. E se Deus proveu para ela, Deus também pode prover para você. E como que Deus vai prover para você? Quando você apostar naquela bet que ela tá divulgando, naquela casa de aposta online que ela tá divulgando, porque vai acontecer o milagre com você de você ganhar, porque você tem muita fé. É tudo isso que está implícito nisso que ela faz, de divulgar a casa de aposta, ao mesmo tempo que ela fica falando de Deus. E para além disso, a gente tem, né, outras vendas de estilo de vida que agora são mais evangélicos mesmo, assim, né, mais descaradamente evangélicos. Como, por exemplo, né, trends que os evangélicos pegam ali de outros criadores, né, trends que são mais mundanas e eles transformam em algo evangé. Eles pegam, por exemplo, uma trend que estava rolando de mulheres dizendo tipos de homens que elas não ficariam e homens dizendo tipo de mulheres que elas não ficariam. Uma trend que muitas vezes ela já ficava problemática só nisso, mas os evangélicos fizeram, né, varões que as varoas não querem e varoas que os varões não querem. E tudo isso sempre culminando nas mulheres tendo que ser subservientes aos homens, os homens tendo que ser dominantes a elas, e os homens não poderem ser feminados de forma alguma. As mulheres querendo esses homens altamente dominantes que controlam toda a vida delas, e os homens querendo mulheres que fossem totalmente passivas para eles. Só que isso tudo com um arzinho descolado, tudo isso com um arzinho cool, um arzinho legal, que faz com que os jovens pensem que aquilo é divertido, que aquilo pode ser legal. E para além disso, a gente tem os espaços que anteriormente eram tidos como mundanos, mas que os evangélicos também se apropriam. Espaços físicos, no caso. Não apenas de trends em rede social, mas, né, por exemplo, academias de evangélicos, que é algo que tem crescendo bastante. Que inclusive o canal do Matando Matheus a Grito fez um vídeo bastante interessante mostrando isso, né? Fez já mais de um vídeo, na verdade, mostrando esse fenômeno das academias cristãs. E o canal do Matheus e do Guigo, né, do Matando Matheus a Grito, é muito interessante porque eles mostram tudo isso, então você vê tudo que tá acontecendo no meio evangélico e eles mostram isso com um arzinho, né, debochadinho como tem que ser. Então, evangélicos estão pegando cada vez mais aquilo que era coisa do mundo, aquilo que era coisa mais assim, que
que atrai mesmo jovens, né? Um estilo de vida maromba. O que estava crescendo muito na internet ultimamente? Estilo de vida maromba, estilo de vida tido como saudável, né? Crescendo vários influencers aí que falavam sobre isso, sobre a academia, davam esse tipo de dica. O que acontece? Evangélicos começam a abrir as suas academias cristãs, academias para o povo de Deus poder malhar ali. E são academias que têm equipamentos muito bons, são academias que tem espaços bastante legais ali, né? E que, inclusive, muitas pessoas que não são cristãs vão achando interessante justamente por causa dos aparelhos, né? E algumas mulheres sentem que ali elas são menos importunadas do que homens, então elas vão para esse tipo de academia. É uma isca, porque é um jeito de você ir atraindo essas pessoas para elas acabarem entrando naquele estilo de vida que você está vendendo. Ou seja, o estilo de vida evangélico. Ou seja, essas pessoas se converterem em algum momento ao estilo de vida evangélico, às religiões evangélicas e assim darem dinheiro ali para os seus pastores. Espero que isso não tenha ferrado com o áudio. E o lance das academias, gente, é um exemplo, mas a gente tem muitas cafeterias sendo abertas o tempo inteiro, que são espaços evangélicos, né? Tem tanta coisa abrindo com espaço evangélico, muitas vezes você entra num espaço desse e você nem percebe. Quando você percebe, já é tarde demais. Você já tá ali naquele espaço consumindo e de repente vem alguma coisa evangélica ali e você já fica, nossa, nem sabia que esse espaço era cristão. E se você acha que o problema é ter coisas cristãs, bom, é problema sim, mas o problema mesmo é tudo que está atrelado a isso. Como eu disse, são iscas que vão ali trazendo as pessoas, principalmente as pessoas mais jovens, para que elas se convertam àquela religião. E a gente sabe tudo que está dentro de uma religião dessas, uma religião neopentecostal. Tá dentro submissão da mulher ao homem, tá dentro daquilo uma LGBTfobia desenfreada, porque ser LGBT é um pecado, tá dentro a subserviência ao pastor, onde você faz tudo que o pastor manda ali, tá dentro tudo aquilo que envolve o controle que as religiões têm em cima dos seus fiéis. Tudo isso dentro dessas religiões que estão comprando cada vez mais espaços, seja espaços físicos ou espaços digitais em rede social, porque a rede social é uma ótima isca. Então, o estilo de vida evangélico, os diferentes estilos de vida evangélico vão sendo mostrados cada vez mais nas redes sociais. Cada vez mais as pessoas que estão mostrando estilos de vida evangélicos vão tendo uma prosperidade financeira, né, dentro das redes sociais, seja por uma coisa porque aconteceu, né, porque ela foi começando a ter seguidores e organicamente ela foi conseguindo ganhar um dinheiro, ou seja, muitas vezes por um ganho ilícito, né, por, sei lá, lavagem de dinheiro em algum nível, ou então por estarem fazendo publicidade de coisas que, né, tiram o dinheiro das pessoas com apostas ilegais, que não necessariamente, né, aquele influencer tá de fato lavando dinheiro, mas ele tá divulgando um negócio que tira dinheiro das pessoas, né, um negócio totalmente problemático. Então, eles vão vendendo esse estilo de vida ali dentro da internet, os jovens vão vendo aquilo, os jovens vão achando que aquilo vai ser um caminho bom, ainda mais com tudo que a gente tem vivido no mundo, né, que o mundo tá bastante caótico, e aqui é válido dizer isso, né, são os momentos de maior dificuldade que as pessoas mais procuram a Deus. Então a gente está vivendo um momento de um apocalipse climático que a gente está tendo, um momento em que tá difícil de você conseguir dinheiro, né, para comprar coisas assim no seu dia a dia. Então tá difícil viver no nosso mundo. A gente está tendo uma crise do capitalismo e o capitalismo é uma merda e é sempre difícil você estar vivendo no capitalismo, ainda mais quando tem uma crise capitalista. Então as pessoas estão tendo a vida delas muito piorada ao longo, né, dos últimos anos. E nisso os evangélicos vão crescendo cada vez mais, porque quando as pessoas estão em desespero, elas procuram Deus para ver se Deus dá um acalanto para elas, se Deus melhora a vida delas. Bom, a maioria não vai ter a vida melhorada, mas aí tem a promessa de que quando elas morrerem seguindo tudo aquilo que é de Deus, elas vão ter uma vida próspera, uma vida eterna de glória e tudo mais. Então eles vão vendendo tudo isso. As redes sociais, que anteriormente eram muito demonizadas por essas igrejas, hoje em dia são usadas de isca por essas igrejas. Eles usam as redes sociais para trazer os jovens para lá. Jovens esses que ficam altamente conservadores,
Jovens esses que começam a ser um problema para mulheres, de um modo geral, e para pessoas LGBTQIA+. Ai, como é maravilhoso, né? Como é maravilhoso. E falando sobre o problema disso para LGBTQIA+, eu não acho que eu preciso dizer isso para vocês, né? Mas vale lembrar que a bancada evangélica na Câmara é a bancada que mais persegue pessoas LGBTQIA+. É a bancada que mais tenta tolir os direitos de pessoas LGBTQIA+. Né? Os deputados que mais são contra nós são deputados que compõem a bancada evangélica. Né? E esses deputados, eles se elegem por causa de evangélicos. Evangélicos esses que são angariados por essas igrejas, né? Já que são pessoas comuns que acabam aderindo à religião evangélica e depois tudo isso culmina na perda de direitos de pessoas LGBTQIA+. Quanto mais essas igrejas neopentecostais crescerem, mais os direitos de pessoas LGBTQIA+, serão ameaçados. Seja de uma forma legal, ou seja, de uma forma coercitiva da vida social. Porque essas pessoas vão se sentindo cada vez mais empoderadas em fazerem algo contra pessoas LGBTQIA+. Até porque entra no imaginário delas que nós somos demônios que precisam ser combatidos. E se nós somos demônios, nós podemos ser desumanizadas de diversas formas possíveis. Então, tudo aquilo que parece inocente à primeira vista, assim, em uma trendzinha, bobinha de evangélicos no TikTok, quando você vai vendo, tem tanta coisa por trás disso, que isso culmina justamente em opressão contra LGBTQIA+, em opressão contra mulheres de um modo geral, sejam mulheres LGBTs ou mulheres cis-hétero, né, mas que acabam sendo oprimidas e muitas vezes sem nem perceber que estão sendo oprimidas, né, e tudo isso culmina em mais poder para aquelas pessoas que sempre estiveram no poder. Homens, hétero, cisgênero, geralmente brancos. Eles é quem mais lucram, eles é quem mais se dão bem com toda essa propagação do estilo de vida evangélico, do estilo de vida mentiroso, mas que eles conseguem vender tão bem nas redes sociais. E se você acha que eu tô exagerando, o próximo vídeo que vai sair aqui no Transmissão vai ser falando sobre o caso da Letícia Marion. Letícia Marion foi a mais recente vítima de processos de cura LGBTQIA+. Uma mulher trans que foi vitimada por isso. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo e vocês vão entender o quanto que a morte da Letícia está bastante atrelada a esse crescimento de evangélicos nas redes sociais, ao perigo que isso é para LGBTs. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Então comenta aqui embaixo o que você acha desses pontos que eu trouxe aqui para vocês. E se você não tem o que comentar, deixe uma pomba branca da paz aí como um comentário, porque isso ajuda o vídeo a ser mais engajado, então me ajuda bastante aqui no algoritmo dessa plataforma. Você também pode copiar esse link e sair distribuindo por aí e dar o seu like também, porque essas coisas também ajudam a espalhar a palavra de transmissão. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.